Irmãos, irmãs, vamos iniciar essa live trabalhando o texto da liturgia de hoje, em continuidade com o Evangelho de ontem. Antes, porém, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos inspire, que nos ilumine, que nos prepare para esse encontro com a palavra dele que é Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos a vossa bênção, que ela nos enriqueça com a sabedoria que vem do alto, nos enchendo de amor o coração e nos dando na mente o discernimento necessário para compreendermos a palavra revelada que é Cristo e que possamos estar em comunhão com Ele, que a nossa mente não esteja distraída, mas concentrada neste momento de meditação que a Igreja nos propõe hoje. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Pois bem, quero fazer a leitura do Evangelho de hoje. Vocês sabem que desde que iniciamos a live, nós estamos trabalhando o capítulo 6 do Evangelho de João. Basta ler todo o capítulo 6 que nós teremos uma ideia de tudo isso que eu estou falando com vocês. Então, a leitura de João 6, do trecho de 35 a 40, diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois então, irmãos, hoje a reflexão vai se basear nessa frase: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa frase corresponde ao final do Evangelho de ontem e o início do Evangelho de hoje. Pois vemos aí que Jesus, através do Evangelho de hoje, nos faz sentar à mesa no banquete e a participar deste amor que gera comunhão em nós, porque Ele se apresenta a nós como o novo pão, bem diferente daquele pão que outrora foi multiplicado lá no deserto, naquela montanha, na multiplicação dos pães. Este pão do qual Jesus refere não é aquele que saciou a fome daquela multidão, mas é este pão, ou aquele que fora dado à multidão, na verdade quer referir-se a esse grande dom que é Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então a gente, através dessa introdução, eu sou o pão da vida, nós vamos refletir nesse início da frase, tendo como ponto de partida essa realidade terrena, mas vital, que Jesus nos apresenta do pão. Ele diz: eu sou o pão da vida.
Vamos procurar entender que quando Jesus diz a frase eu sou, a gente já escutou essa frase lá quando Moisés, subindo a montanha, no meio da sarça, ele se aproximou do fenômeno e Deus se apresentou a ele. No meio da sarça ardente, ele viu que era Deus, quis saber qual era o nome de Deus para ir anunciar ao seu povo. E Deus não lhe disse o nome, mas disse: eu sou aquele que sou. Jesus está fazendo a mesma coisa. Por que Jesus fala eu sou? Vamos entender isso. O verbo está no presente, eu sou. Vamos pensar em nós. Nós não podemos conjugar o verbo eu sou daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a anos, porque nós não podemos firmar-nos com o verbo eu sou para o futuro, porque a nossa vida é muito passageira, temporária. Só Deus é o presente eterno. Só Deus é o ser supremo que faz ser todas as coisas. Por isso que ele disse eu sou. E isso é importante nesse momento que Jesus está se referindo aos discípulos dele, porque Jesus vai dizer o eu sou várias outras vezes. Por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, que é o evangelho do próximo domingo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira e vocês os ramos. Esse é o significado primordial do eu sou. Na verdade, Jesus está se identificando como Deus. Ao dizer eu sou, ele está se revelando àquelas pessoas que o ouviam como um simples profeta, um homem santo. Pois então, irmãos, ao dizer eu sou o pão da vida, Jesus está afirmando que em pessoa ele é a forma nova e definitiva da presença poderosa, amorosa e ativa de Deus no mundo. Jesus não vem apenas para ser o nosso protetor, o nosso guia, mas ele, ao ser o pão, ele quer entrar na realidade da nossa natureza humana. Fazemos comunhão com ele, comungamos, comemos o corpo de Cristo para receber a vida de Cristo, ou seja, para criarmos uma comunhão pessoal de vida com ele. É isso que ele está dizendo ao se referir eu sou o pão da vida. Jesus não quer apenas dar um pão que sacia a fome momentânea, mas ele quer estar conosco numa comunhão eterna e pessoal de vida com Deus. É como se em Cristo nós estivéssemos em comunhão com Deus permanentemente. Isso é importante que saibamos. Depois da frase, quando ele diz eu sou o pão da vida, o pão, na verdade ele quer dizer eu sou o pão que dá a vida. A gente tem que ir mais adiante na expressão do eu sou, que quer estabelecer esse relacionamento que o Senhor quer fazer conosco. Mas por que Jesus usou essa palavra pão? Porque, gente, o pão é utilizado para referir-se a todo alimento que é essencial para a nossa vida. Quando Jesus fala do pão, ele quer mostrar na realidade que essa relação que nós temos com o alimento não é uma coisa opcional e acessória. Nós sobrevivemos por conta do pão, ou seja, do alimento. Ninguém pode ficar sem ele. Ele é essencial. E nós temos uma relação com o pão e com o alimento em geral, porque só através dele nós mantemos a nossa sobrevivência. Ninguém pode se dar ao luxo de dizer
que vai viver neste mundo sem comer. Quem de nós pode dizer isso, né? Já é meio-dia, provavelmente vocês já devem estar sentindo fome, né? A fome apertada. É o pão, a necessidade do pão. Dependemos dele não como algo que se pode renunciar, mas como base da nossa existência e da nossa vida. Veja a relação que Cristo quer fazer entre ele, o pão vivo e verdadeiro, e este pão material. Do pão material temos que ser transpostos ao pão espiritual que é Jesus. Veja, é necessário para a compreensão nossa ver que sem o pão não existiria, ou sem o alimento não existiria vida no mundo. Quem não tem o que comer ou não quer comer, morre. E isso não depende da nossa vontade, é simplesmente assim. Então veja, o alimento é a vida que nós recebemos. Isso mostra que nós dependemos dele, não podemos ser independentes, soberanos e autossuficientes. Há necessidade dessa relação que nós, como natureza, precisamos de ter. Porém, veja, nós não podemos, por nossa própria vontade, pensar em ter o pão sem o esforço de consegui-lo. Mas ele será sempre para nós um dom, porque é a terra que o produz como fruto. Precisamos deste pão que nos é dado para manter a vida, seja lá o oxigênio, a luz, a água, as proteínas, todas as formas. Até o astronauta que tem que partir dessa terra para um outro planeta, um satélite, ele precisa de levar estocado este pão. Pois bem, irmãos, o que o pão também quer revelar para nós? Que a vida é limitada. É verdade. Israel foi para o deserto, sentiu a fome apertar e começou a reclamar de Deus, mas dizendo a Moisés: trouxeste-nos aqui para morrer de fome nesse deserto estéril? Pois Deus providenciou, como disse a vocês ontem, o maná. Então, o pão tem a ver diretamente com a nossa vida e com a morte. O pão é um limite da nossa capacidade, porque sem ele, inevitavelmente, nós não sobreviveríamos. Porém, sabemos que um dia nós não mais precisaremos dele, porque haverá um limite, haverá um fim, teremos que morrer. Irmãos, para esse primeiro nível de compreensão, Jesus nos está dizendo que a causa da nossa vida não é o pão material, mas ele passa a ser a causa primordial, o pão que sustenta a vida verdadeira. Nós não fomos feitos para este mundo, Pois bem, irmãos, dando continuidade, sempre peço a paciência de vocês, se houver, peço a paciência de todos, que tecnicamente pode haver alguma falha. Vamos então agora ver o que Jesus quer nos colocar diante dessa busca que nós fazemos do alimento de todos os dias. Fazemos isso como uma necessidade primária, é verdade. Vocês vejam, por exemplo, no caso da pandemia, quantos que foram correndo desesperadamente ao supermercado para estocar o alimento. O que Cristo quer dizer? Que essa corrida para o pão material não nos garante a vida eterna, ou a vida mesma, a necessidade de o mesmo impulso que nós temos para a nossa sobrevivência, nós temos que ter com relação à vida que Ele nos quer dar, a buscar essa vida que é Cristo. Ele quer dar um sentido espiritual, porque o que é essencial na nossa vida? Vamos imaginar que a verdadeira vida se dá pelo simples fato da gente criar uma relação de amor com Deus, de confiança.
e de amizade. E Deus, gente, é tão próximo e se fez tão íntimo que Jesus veio para revelar esse rosto de Deus, esse amor de Deus, essa amizade e essa aliança que Ele quer estabelecer conosco. Então podemos entender o melhor do que chamar Jesus o pão da vida, Jesus o pão que dá a vida. Esse é o sentido maior do Evangelho e da palavra de hoje. Pois bem, para finalizar a nossa meditação e cultivar a semente da palavra no coração, eu vou deixar 2 perguntas para vocês meditar ao longo do dia. De que você sente fome? E o que você faz para satisfazer essa fome? Essa fome existencial, espiritual. Veja bem, algumas pistas eu dou para vocês. Não apenas temos fome, como eu já disse, das coisas materiais, seja da comida, das roupas, da casa, do status profissional. Há um outro tipo de fome, por exemplo, a fome da verdade. Temos fome da verdade. Não esqueçamos que Jesus em Jesus se encontra a verdade de Deus. Um outro tipo de fome é a fome da vida. Não esqueçamos também que em Jesus encontramos a vida em abundância. Quero que vocês entendam uma coisa: a necessidade de ter a plenitude, na plenitude Deus dentro de nós, pode fazer que até mesmo que nós esqueçamos do pão, alimento material. Vocês olhando a vida dos santos, quantas vezes eles se desprenderam de si e ficaram horas a fio na intimidade com Deus, esquecendo-se de comer, esquecendo de cuidar de si. Isso é a vida em abundância que Ele nos dá. Um outro tipo de fome que temos, gente, é a fome do amor. Nesse regime de confinamento, quantos de nós, embora que estejamos ali em comunhão, o marido com a mulher, o pai com os pais com os filhos, nós estamos sentindo essa fome do amor, não é verdade? Vocês estão tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes. Dessa fome do amor, vou dizer a mesma coisa que eu disse das outras fomes. Só em Jesus se encontra o amor que pode superar as feridas do pecado e a separação final da morte. Somente em Cristo podemos satisfazer essa fome profunda que nos mantém continuamente satisfeitos. E para finalizar, gente, eu quero ler aqui um poema, uma oração de Madre Teresa de Calcutá, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha o que ela diz, acompanhem. Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dá-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dá-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dá-me alguém que necessite de consolo. Quando a minha cruz parecer tão pesada, deixa-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, põe a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dá-me alguém que precise de alguns minutos. Quando sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimado, dá-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir a necessidade da compreensão dos outros, dá-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dá-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesmo, volta a minha atenção para outra pessoa.
Torna-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos, que vivem e morrem pobres, com fome, no mundo de hoje. Dá-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia, e dai-lhes graça ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Até amanhã, às 12 horas, ao meio-dia, estaremos de volta com a nossa